Salve os irmãos com a paz do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Tem gente aqui já, irmãos. Tem até um glória a Deus ali já. Irmãos, bom estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Curva sua cabeça, fique de joelho, fique do jeito que você quiser, mas vamos falar com o Pai. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por entrar na tua casa mais uma vez, ó Deus. Pai, obrigado pelo nosso dia, ó Pai, pela nossa manhã, pelo almoço, pelo início da tarde, ó Pai querido, pela noite que nós adentramos na sua presença. Obrigado, ó Pai, por esta noite única na história, nunca houve e não haverá outra igual. Só o Senhor, ó Deus, conhece cada coração que entrou neste lugar. Só o Senhor, ó Pai querido, sabe como aquele que ainda está a caminho, como está vindo a tua casa, ó Pai. Como se preparou este dia para estar na tua presença. Pai querido, mas todos aqui temos algo em comum. Chegamos a este lugar para adorar e exaltar o seu nome, ó Pai. Pai querido, seja às vezes vir com o coração a pedindo, ó Pai. Veio com o coração pedindo socorro, pedindo, às vezes achando que é a última noite na sua casa, mas aqui é o lugar do conforto, ó Pai. Também, ó Pai, existe aquele coração que entrou aqui alegre, regozijando, agradecido por mais uma semana, por mais um dia que o Senhor nos deu a sua presença. Pai, mas o Senhor conhece o coração de cada um desta noite. Pai, obrigado. Que o Senhor, ó Deus, receba nesta noite o melhor louvor, que o Senhor nesta noite receba a melhor adoração, que o Senhor nesta noite receba a melhor gratidão de cada um daquele que entrou na tua casa. Pai, recebe o nosso culto, recebe, ó Pai querido, o nosso louvor. Pai querido, se porventura entrou com alguma enfermidade no corpo físico, na alma, que esta noite encontre a cura, encontre o Deus da paz, encontre o Deus da cura, encontre, ó Pai querido, o Deus que pode fazer abundantemente mais em nossas vidas. Pai querido, precisamos de um renovo, precisamos de transformação todos os dias, precisamos ser transformados pela Tua palavra, precisamos ser transformados pela Tua presença. Ó Espírito Santo, sinta-se à vontade esta noite, usa a sua ferramenta que está na porta a recepcionar o seu povo, usa a ferramenta que está sentado na mídia, cuidando das fotos, cuidando, ó Pai querido, de cada detalhe. Usa a sua ferramenta que irá louvar o Senhor no grupo de louvor. Usa a ferramenta de cada louvor, ó Pai querido, cada varão que nesta noite irá apresentar ao Senhor o seu melhor louvor. Usa, Pai querido, a tua ferramenta que irá ministrar a tua palavra escolhida pelo Senhor para esta noite. Usa a ferramenta, ó Pai querido, que irá dirigir o culto, pois tudo aqui é teu, ó Pai. A palavra é sua, o povo é seu e as ferramentas são suas, ó Pai. Fala conosco esta noite, Deus. Fala conosco aquilo que nós precisamos. Fala conosco aquilo que o Senhor precisa falar conosco. Fala conosco, ó Pai querido, aquilo que nos traz para mais perto de Ti, ó Pai. E que nós possamos louvar ao Senhor, entrar na Tua presença com humildade, ó Pai querido, e sinceridade de coração. Obrigado, Deus, por estar aqui. Obrigado, ó Pai, por esta noite na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Estamos aqui em mais uma semana maravilhosa, mais um culto aqui, dirigido pela Umasbraque. Tem pouquinho homem, não vou nem falar nada, vou deixar essa só para o Cláudio, né? Irmãos, mas eu gostei muito do tema dessa semana. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia, aqui, que eu deixei, na minha Bíblia não, na meu apacentar, que eu deixei marcado. E nós estamos numa semana que... Se o pregador pregar o tema dessa semana, ele vai pregar da ceia, irmãos. Porque o tema é gostoso essa semana, né?
devotos entende o corpo de Cristo e a aliança com Deus. Que semana maravilhosa, não sei se vocês estão acompanhando, mas quão gostoso esta semana está. Mas vamos ficar de pé, quero ler uma porção da palavra de Deus, não falando só do corpo, mas um dos ensinamentos, como o nosso pastor leu aqui e pregou no domingo sobre a Santa Ceia. Antes de a gente entrar no texto que eu vou ler aqui, sempre honrando aquele que escreve Apacentai, que eu sei que com muito zelo. E o versículo do Apacentai de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Que é o que eu falei, que faz parte ali da leitura da ceia. Nós tivemos uma ceia domingo aqui maravilhoso. E olha o que diz esse versículo 25, o apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, ó: de igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso em memória de mim todas as vezes, toda vez que beberem. Aí ele vai dizer, em memória de mim. Esse é o versículo que está no Apacentai, mas eu quero que você abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 18. E olha o que Jesus ensina em relação ao corpo. E olha que Jesus vai ensinar para nós. Olha essa lição que Jesus ensina para os discípulos e para nós em relação ao reino dos céus. Porque você sai de casa para vir à casa do Senhor adorar a Deus, debaixo da maior promessa: Jesus está voltando. Às vezes nós ficamos pensando, não, Jesus vai me dar um carro, vai nos dar uma casa, Jesus prometeu que eu vou rodar os 4 cantos, pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Mas uma das promessas mais antigas de Jesus e que todo crente tem que estar firmado é justamente na promessa de ver Jesus voltar. E em Mateus capítulo 18, Jesus vai dar uma lição maravilhosa. Versículo 1 diz assim, ó. Deixa eu ver se está na mesa. Tá. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus para perguntar qual deles seria o maior no reino dos céus. Jesus chamou para perto dele uma criança e a colocou no meio deles. Depois disse: se vocês não mudarem de vida e não se tornarem como criança, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criança é maior no reino dos céus. E qualquer de vocês que acolhe uma criança como esta, em meu nome, está me recebendo. Mas se qualquer um de vocês fizer um destes pequeninos que creem em mim tropeçar, seria melhor se fosse jogado nas profundezas do mar, com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Aí o 7, ai do mundo, por causa de todas as suas maldades. A tentação para fazer o mal é inevitável. Olha o detalhe desse versículo. A tentação para fazer o mal é inevitável, mas ai do homem que provoca a tentação. Portanto, se a sua mão ou o seu pé faz você pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar no céu mutilado ou aleijado do que ser lançado no fogo eterno com as 2 mãos e os 2 pés. E se o seu olho faz você pecar, arranca-o e jogue-o fora. É melhor entrar no céu com um olho só do que ser lançado no fogo do inferno com os 2 olhos. Aí o 10, tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos,
Porque eu lhes digo que no céu os seus anjos sempre estarão na presença do meu Pai. O Filho do Homem veio para salvar os perdidos. Sente dando glórias a Deus. Irmãos, esse é nosso Jesus. Quem de nós às vezes não pensamos e fazemos isso? Será que eu sou melhor do que fulano? Ou nós estamos em um grupo, nós sempre vamos pensar assim, quem é o melhor de nós? E aqui nós estamos falando, não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando dos discípulos. Irmãos, alguém que estava com Jesus o tempo inteiro. Aqui é alguém que sabia do que estava falando. E eles disputam quem é o melhor. E eles não querem disputar algo terreno. Para vocês verem que os discípulos aqui sabiam do que estava dizendo, porque eles não estão disputando algo terreno. Não é igual na mesa, que às vezes alguém disputa, não, eu quero ficar mais perto de fulano ou mais perto de ciclano. Não, aqui eles perguntam para Deus, para Jesus, quem será o maior no reino dos céus? Ele já estava olhando aonde? No céu. E aí Jesus dá a maior lição para os discípulos. Seja como uma criança, pequenino. E ele não estava falando só de ser como uma criança assim. É ter a inocência de ser como uma criança. Você vê que ele vai dizer nos outros versículos, é melhor que você, se a sua mão faz você pecar, se você que pega algo que não deveria, e a sua mão é quem faz você pecar, corte ela fora. Porque é melhor você entrar no reino do céu sem a mão e sem o pé, do que com as duas mãos e com os dois pés ir para o inferno. Nós aprendemos aqui domingo. Preste atenção no que você ouve, presta atenção no que você vê. E aqui Jesus ainda vai dizer assim, presta atenção aonde você vai, com os seus pés, porque você vai sozinho. Uma escolha. Preste atenção naquilo que você pega, porque você faz isso sozinho. E aí Jesus dá uma lição maior, que aí eu acho que essa lição é para o nosso tempo. Essa lição é para o nosso tempo. Ai do mundo, por causa de toda a sua maldade. Eu acho que esse aqui é para o nosso tempo. Porque ele vai dizer que se alguém fizer um pequenino, que crê no Senhor, tropeçar, era melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Isso quer dizer, é melhor que você morresse. É melhor você morrer antes do que fazer uma criança, ou um inocente, que aqui ele está dizendo da criança inocente, melhor que você morra antes de fazer um inocente pecar, ou sair da presença de Deus. Lembra, nós estamos numa semana de aliança. Nós estamos numa semana que fala sobre os devotos conhecem a aliança que tem com Deus. Conhecem a importância de fazer parte do corpo de Jesus. Irmãos, ninguém tem coragem de cortar a mão. Ninguém tem coragem de cortar o pé. Eu acho que muito pelo contrário, arrancar um olho. Irmão, se bate uma pedrinha no olho, você já solta, alguns soltam até um palavrão. Jesus aqui fala para você arrancar, se ele faz você pecar. Porque se nós conseguimos nos ver, irmãos, quão mal faz o pecado ao nosso corpo, não só físico, quanto espiritual, a gente não pecaria. Mas que você hoje, nesta noite, possamos entender que ser inocente como uma criança e prestar atenção naquilo que pegamos e naquilo que nós vemos, ou aonde nós vamos com os nossos pés, é o que nós vamos fazer, ser ou não ser o maior no reino dos céus, porque Jesus fala, lá tem o maior, tem, porque ele diz que aquele que for humilde como uma criança, este será maior. Então tem tamanho, fique de pé. E de pé, porque o pregador já está no local, não posso estender muito não.
E é coisa boa, irmãos. Falar de Jesus é bom demais. Falar de Jesus é bom demais. Como o pastor pregou aqui, Jesus, na oração ali no Getsemane, a oração que Jesus orou por nós, na oração dele, ele fala para o Pai que nós possamos ser únicos, como ele é. Então nós possamos valorizar isso essa noite. Você é único. Você é único com a pessoa que está do seu lado, que faz parte do mesmo corpo. Nós somos únicos nesta igreja, e nós fazemos parte do mesmo corpo. Deus, obrigado, Pai. Iniciamos, Deus, tremendo deste culto, dizendo que fazemos parte do seu corpo, ó Pai. Pai querido, iniciamos este culto, ó Pai, com o ensinamento maravilhoso do seu Filho, que nós possamos ser humildes como criança, ó Pai. Que nós possamos ser sinceros contigo como criança. Que nós possamos, ó Pai querido, tomar cuidado com aquilo que pegamos, com os pés para onde vamos, com os nossos olhos o que vemos, ó Deus. Fala conosco, recebe este culto, Jesus. Recebe este culto, Cordeiro de Deus, recebe a nossa adoração, porque o Senhor é maravilhoso, em nome de Jesus, amém. E o grupo de louvor com a oportunidade. Glória a Deus, salvamos a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Pode aplaudir o Senhor bem forte, Vamos declarar que hoje é dia de louvar ao Senhor, de adorar a Ele, amém? Que dele possa vir para a nossa vida sempre o amém, é dele que vem o amém, então que você possa declarar isso também nesse louvor, nessa oração, declarando que só Ele é o Senhor da nossa vida, amém? Com bastante alegria, você possa adorar o Senhor. Dia de louvar ao Senhor.
lado, não. Os irmãos aí estão do seu lado. Feche os corredores, vamos declarar que nada pode derrotar este amor, essa união, essa comunhão, essa unidade do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Amém? Vamos declarar, juntos podemos andar, porque o amor de Jesus nos uniu. Amém? O amor de Jesus nos uniu. E de mãos dadas, como nós estamos também, os nossos corações de mãos dadas, se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Amém? Juntos. Aleluia. Glória a Deus.
pode se sentar enquanto isso. Os varões têm oportunidade, vamos dar uns glória a Deus junto agora. O zoom mais fraco, mais forte, venha todos os varões. Irmãos, olha que esse louvor gostoso diz, né? Juntos podemos andar no amor que Jesus nos uniu. Não foi qualquer um. Não o amor que qualquer um uniu. Não, é o amor que Jesus nos uniu. Glória a Deus. Não é qualquer um, irmãos. Valorize este momento, valorize aquele que está ao seu lado, porque foi Deus quem nos uniu. Amém? Só mais que é uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: com bom e com suave, os irmãos vivam, caminhem em comunhão. Poder estar juntos nesses cultos de departamento é maravilhoso, irmãos. Que nós possamos adorar o Senhor, glorificar o nome dele nesta noite. Amém? Glória a Deus. Desde o princípio era o verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o Deus, maravilhado do segredo. Desde o princípio
Glórias a Deus. Se você está na margem do rio, está no lugar certo, irmãos. Está no lugar certo, porque a palavra de Deus diz que mesmo uma árvore cortada, ao cheio das águas, não é nem estar nas águas, não é nem nas águas, é só o cheio das águas brotará. Misael está com a oportunidade, com as ofertas, ele queria que eu chamasse ele, ele vai ganhar só 10 minutos hoje. A outra vez eu dei 5, hoje eu vou dar 10, porque ele é bem sucinto. Amém? Paz, igreja. Amém, amados. Esse 10 minutos aí é prêmio, hein? Da outra vez ele estava me olhando lá, batendo 4 minutos e 40 segundos, ele já está levantando. Glória a Deus. Amados, momento do dízimo e oferta. Convido a igreja a ficar de pé e abrir Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Irmão, fala dízimo e oferta, eu gosto, hein? Eu vejo bastante oferta na Bíblia inteira. De Gênesis a Apocalipse tem bastante. Amém, amados? Mateus capítulo 28, verso 11, vamos até o 15. Aquele que achou, diga glória a Deus. Aquele que está lendo no telão, diga glória a Deus. Sabia. Ara. Para acompanhar comigo. Ara. A-R-A. Glória a Deus. Diz assim, irmãos, verso 11. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. Eles, verso 15, eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Glória a Deus. Podeis se assentar? Amados, quando, primeira vez que me deparei, aqui eu olhei e falei assim, isso aqui é dízimo e oferta. Eu falei, isso aqui é dízimo e oferta, sabia, Rafael? O que acontece, amados? Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, apareceu às mulheres. Os guardas, quando acordaram, eles foram até os anciões, eles foram contar, até os principais, eles foram contar o que aconteceu, e aí eles fizeram um plano. Vamos fazer o seguinte, vamos subornar, vamos dar um dinheiro para que eles mandem uma mensagem, vamos ofertar, vamos colocar na vida deles, para que eles venham levar uma mensagem satânica, que Jesus não ressuscitou. Então os homens receberam aquela quantidade, pastor, de dinheiro, e começaram a divulgar. E essa versão, quando João escreveu, Mateus escreveu, até os dias de hoje, dos dias dele, ainda era real. Aquela versão ainda se espalhava entre muitas pessoas. Só que aquela oferta satânica, aquela oferta maligna, ela levou uma mensagem errônea de que nosso Senhor não ressuscitou, mas nosso Senhor ressuscitou. E ela foi se espalhando, e irmãos, muitas pessoas que eu conheci ainda hoje falam que, na verdade, Jesus ele nunca ressuscitou. Né? Jesus nunca ressuscitou. Outros já falam que Jesus não existe, mas a grande maioria ainda existe pessoas dizendo que Jesus não ressuscitou. Por quê? Porque uma mensagem foi colocada lá atrás. E aí o que eu quero trazer para os irmãos? Amados, se uma oferta na vida de pessoas erradas, com a mente errada, o coração voltado ao maligno, teve a capacidade de mandar uma mensagem que ela continua se espalhando, imagina a mensagem dos santos, com a oferta na vida de um santo, que continua espalhando para aqueles que estão nascendo, para aqueles que vão nascer, que Jesus Cristo ressuscitou e voltará para buscar. Queridos, é uma mensagem incrível. Aqui quando você olha assim, porque o mal ofertou, será que os filhos da luz não podem ofertar também? Eles colocaram os seus recursos, colocaram o seu tempo, talento errado e o seu tesouro para mandar uma mensagem errada. A igreja do Senhor pode muito bem, amado, colocar o seu talento, tesouro e o seu tempo para levar a mensagem do Senhor.
Sabe, às vezes a gente quer distribuir, quer entregar para o Senhor nosso talento, quer entregar para o Senhor o nosso tempo, mas o nosso tesouro às vezes queremos reter, enquanto Satanás e os seus filhos estão investindo. Irmãos, quantas instituições de outros, né, que falam assim que agora é cultura, dentro das escolas, eles investem, na área da cultura existe muito recurso, e as crianças estão sendo bombardeadas nas escolas, porque fala que aquilo não é mais uma religião, agora é cultura, e se é cultura ela recebe dinheiro. E aí instituições, vamos tirar as crianças da rua, e para onde estão indo? Para essas instituições. Os adolescentes, para onde estão indo? Essas instituições. Cadê a igreja do Senhor que continua fiel em ofertar? Fiel em ofertar. Lembre-se, amados, quando na igreja de Atos os homens vendiam o seu terreno, eles levavam o tesouro, o dinheiro, aos pés dos apóstolos. Não sobre a cabeça dele, não colocavam no lugar elevado o tesouro, era sobre os pés. Porque o dinheiro está lá para servir a igreja, e não a igreja servir ao dinheiro. Queridos, possa colocar a mão no seu tesouro e entregar, confiando que o Senhor é generoso e não nos deixa faltar nada. Para que a igreja do Senhor continue propagando a verdade, que Jesus Cristo ressuscitou e voltará para buscar os seus, aqueles que confiam nele. Irmãos, coloca de pé, vamos orar. Aquele que entendeu a mensagem, aquele que compreendeu, possa orar comigo. Amém? Pai amado, Senhor Deus querido, estamos reunidos, Senhor Pai, novamente na Tua casa. Queremos, Senhor Pai, neste momento colocar diante de Ti, Senhor Pai, o nosso louvor através da contribuição, Senhor Pai. Senhor, que cada contribuição, dízimo e oferta, Senhor, na Tua casa, seja recebido por Ti, Senhor Pai, com um agradecimento, Senhor. Pai amado, venha lembrar, Senhor Pai, da dificuldade dos Teus filhos, Senhor, aqueles que estão dispostos, Senhor Pai, a sempre contribuir, Senhor Pai. Venha abençoar, Senhor Pai, abrir portas de emprego para aqueles que necessitam, Senhor Pai, dar saúde para trabalhar para aqueles que necessitam, Senhor. Venha transformar, Pai amado, a vida dos Teus filhos, Senhor, e que eles possam continuar, Senhor Pai, proclamando a verdade através do seu tempo, talento e do seu tesouro na Tua casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oh,
Deus. Amém? Israel fez em menos de 10 minutos. Vou chamar aqui o Cláudio, que vai orar pelo preleitor desta noite. Que Deus permaneça falando conosco, amém? Obrigado pela oportunidade, Cláudio. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidar aqui à frente o nosso querido amado presbítero Aguinaldo, nosso irmão. É uma honra estar recebendo ele aqui. Amém? Nós nos vemos muito ali no Lucinda, né, nos eventos da Masbrac, ceia da comunhão, né? E agora estamos tendo a oportunidade de receber o irmão aqui na nossa igreja, aqui em Biritiba, para ministrar a palavra do Senhor, né? O irmão está com a oportunidade aqui hoje, está acompanhando ele a esposa, né, o filho? Esposa e meu filho mais novo, o mais velho está na faculdade. Aí, ó, glória a Deus. Irmão, fica à vontade, se quiser dar uma oportunidade para a esposa. Vamos estar orando nesse momento? Estendam suas mãos para cá. Senhor Deus, Pai amado e querido, obrigado, ó Pai querido, pela oportunidade que temos, ó Pai amado, de estarmos aqui esta noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Tudo que já vivemos até aqui no culto, Pai, no dia nosso, ó Deus amado, em tudo que fizemos até aqui, Pai, glorificamos o Teu nome, ó Pai querido. Obrigado, ó Senhor, pela rica oportunidade que temos, ó Pai querido, de ouvir a Tua palavra nesta noite. Fala conosco, Pai, usando a vida do Teu servo, Pai, este varão que veio, Pai querido, ministrar a Tua palavra a nós, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dele e da sua família, Pai, que estão junto conosco em comunhão nesta noite, ó Pai querido, trazendo a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvem, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Podeis assentar, irmãos, fiquem à vontade. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Pastor Eduardo já havia nos feito esse convite para uma data anterior, não foi possível devido ao nosso serviço. Eu não pude, naquela data, estar aqui com os irmãos. E aí ele lançou o convite novamente, né? E para a glória de Deus, hoje nós estamos aqui. Se os irmãos esperam alguma coisa de mim, podem ir embora, porque eu não tenho nada para ninguém aqui. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra. E a palavra do Senhor, ela cumpre o que lhe apraz. Ela nunca volta vazia. A palavra do Senhor, ela cumpre o que ela veio fazer. E eu venho aqui debaixo da bênção do meu pastor Márcio, ao qual eu também trago a paz do Senhor a todos os irmãos, né? O meu líder Davi e o meu líder Cadu, que agora é o líder da Masbrac. Pedi permissão a todos para estar aqui nessa noite. O pessoal ainda questionou, né? Por que disso? Eu falei assim, porque ovelha é obediente. Eu não posso sair da minha igreja e vir aqui sem estar na bênção do meu pastor e dos meus líderes. Então trago a paz de todos aqui e nessa paz eu também cumprimento todos os irmãos em nome da minha família. Aqui está minha esposa, meu filho mais novo. Infelizmente o mais velho não pôde estar devido a estar estudando. Amém? Eu conversava com o pastor Eduardo por mensagens e perguntei a ele se tinha um tema para nós pregarmos aqui hoje. E ele falou que o tema era livre. Então nós oramos ao Senhor e o Senhor pediu para que nós falássemos de improváveis. E aí o Senhor, eu falei, Senhor, o que eu vou levar para os irmãos da sua palavra, porque a palavra é do Senhor, não é minha. Ele falou no meu coração, improváveis. Eu não conheço a história de ninguém aqui, como o Cláudio falou. A gente se conhece de congressos, a gente se conhece de ceia regional, a gente se conhece de alguns eventos, mas eu não conheço a história de ninguém aqui a não ser a minha, e um pouco da minha esposa e do meu filho. Mas cada um de vocês conhece a sua história. Mas o Senhor conhece a história de cada um de nós. O Senhor nos trouxe aqui porque Ele nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos. Quem nos escolheu foi o Senhor. Você está aqui, você é importante para o Senhor. Eu não sei se você já se fez essa pergunta.
por que que eu não posso fazer, o irmão é mais capacitado, o irmão é melhor. É como o irmão falou aqui, assim que eu cheguei, não havia ninguém melhor. O Senhor falou que se quisesse ser grande, teria que ser pequeno. Foi isso que o irmão falou? É verdade. Ele confirmou a palavra para mim ali. Quando ele falava, eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está confirmando. Né? Mas falando de improváveis, vamos, 1 Samuel 16:11, nós vamos falar desse improvável, que todos já conhecem a história. 1 Samuel 16:11 fala assim: Então perguntou a Jessé, isso é Samuel perguntando, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Todos conhecem a história de Davi. Hoje, todos nós conhecemos. Sabemos que Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Mas ele era improvável, porque era rejeitado pela sua família. E esse versículo mostra que Davi era rejeitado. Porque Samuel pede para que Jessé lhe apresente todos os seus filhos. E aí ele vai e chama os filhos mais forte, mais robusto, mais bonito. Não sei qual o critério que ele usou. E esqueceu-se de Davi. E aí Samuel chega na presença de um e fala, certamente esse será o rei. E aí não. Então é esse. Aí o Senhor fala, você vê como homem, mas eu vejo o coração. E aí o Senhor, chega a esse versículo, onde Davi, ele está lá apacentando ovelhas. E Samuel fala assim, ninguém assenta-se à mesa enquanto ele não chegar aqui. Isso aí é Deus exaltando. É Deus falando para nós. Você não foi escolhido à toa. Enquanto você não estiver à mesa, ninguém vai se sentar para comer. Nós somos importantes na presença do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Tanto é que o Senhor nos escolheu. A gente fala assim, eu escolhi servir ao Senhor. Não, você foi escolhido no ventre da sua mãe. Você nem sabia, você era como eu, um pecador. Eu vou falar de mim. Um pecador que não tinha condições nenhuma aos olhos humanos. Tanto é que quando eu aceitei Jesus, teve pessoas que falaram, você aceitou Jesus? Eu falei assim, Jesus primeiro me aceitou. E depois eu aceitei a Ele. Improváveis é a história de cada um de nós. Como eu disse, eu não sei o que você passou para estar aqui hoje. Eu não sei qual a situação, se você foi rejeitado pela sociedade, por amigos, ou pessoas que diziam, esse não tem condições, ou aquele não tem condições. Quem somos nós para dizermos se alguém tem condições ou não? Nós temos que estender a mão, porque o Senhor nos separou para ir e dar fruto. Você foi escolhido, não foi à toa também, não foi por um acaso. Teve um propósito, como teve na vida de Davi. Davi tinha um propósito. Ele teria que ser rei, ele teria que matar o gigante, porque depois da gente lendo hoje, fica fácil, entender tudo o que aconteceu com Davi. Mas imagine você, aos 17 anos, mais ou menos, é isso que os grandes estudiosos relatam, quando Davi foi ungido por Samuel. Você imagina você sendo ungido e o profeta fala assim, você vai ser o futuro rei. Você não sabe nem o que está acontecendo. Você não sabe o que você vai passar. Você não sabe os percalços da vida que vai até você chegar a ser rei. É assim a nossa história. Ninguém sabe o que a gente passou, o que a gente viveu, quantos não a gente teve que engolir sozinho, às vezes chorando no travesseiro da nossa cama, as pessoas desacreditando da gente. E o Senhor, Ele nos trouxe aqui para que nós vá e dê fruto. Nós temos que cumprir aquilo que o Senhor quer de nós. Improváveis,
mas aprovados por Jesus, porque foi Ele quem nos escolheu. É como o irmão falou aqui, né? Eles estavam discutindo para ver quem era o maior, e eram todos improváveis também, pescadores, cobradores de impostos, outros tinham os outros afazeres, mas o Senhor escolheu ali os 12, para que eles, amém, para que eles também pudessem cumprir aquilo que o Senhor havia determinado na vida deles. Nós não estamos aqui passeando numa quinta-feira, ouvindo a palavra de Deus. Nós não estamos num clube. Nós estamos na casa do Senhor, aprendendo do Senhor. Porque o Senhor confia em mim e confia em cada um de vocês. Cada um de nós temos valor na presença do Senhor. Não se menospreze, não se diminua, em hipótese alguma. O maior, Jesus Cristo, te escolheu. E a gente vê isso em João 15:16, se os irmãos puderem abrir. João 15:16. A Bíblia fala assim, em João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. É por isso que nós estamos aqui. Você tem uma missão. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho. É a nossa maior missão. É falar do amor de Cristo. Em especial aqueles que não conhecem. Em especial aqueles que ainda não se decidiram por Jesus. Jesus conta comigo e conta com você. Você não é menor do que ninguém e você não é maior do que ninguém. Você é um vaso escolhido para ir e dar fruto. E quem te escolheu não foi o pastor Eduardo, não foi o pastor Monteiro, não foi ninguém. Quem te escolheu foi o Senhor. Às vezes você se pergunta isso. Mas por que eu? Não é porque eu. Para que eu, Senhor? O Senhor quer que eu faça o quê? Eis-me aqui. A gente não levantou a mão e falou, eis-me aqui. Então é isso aí. É para você ir e dar fruto. Para você ser diferença. Aonde quer que você vai. Por quê? Porque quem te capacita não é o homem. Quem te capacita não é a sua faculdade. Quem te capacita não é o dinheiro que você tem no seu bolso. Quem te capacita não é a sua conta bancária. Quem te capacita não é a sociedade. Quem te capacita é o Senhor. É o próprio Deus que nos capacita para que nós vá e dê fruto. É só se colocar à disposição dele. Falar, Senhor, o Senhor é o primeiro de tudo na minha vida. É o Senhor quem vai fazer. Eu somente estou dizendo, eis-me aqui. Quando a gente faz isso e confia plenamente no Senhor, Ele nos capacita para fazer a vontade dEle, para ir e dar fruto. Porque por nós mesmos, se nós confiarmos em nós mesmos, nós não temos condições. Nós falhamos, porque nós sentimos cansaço. Às vezes sentimos a fadiga do dia a dia, cuidar de casa, cuidar de filhos, cuidar da esposa, cuidar do esposo, cuidar dos afazeres domésticos, e isso e aquilo. E aí a gente não tem capacidade de ir e dar fruto. Mas no Senhor Jesus, no Senhor, Ele nos capacita, Ele nos fortalece. É Ele quem nos fortalece a caminhar na presença dEle e ir e dar fruto. Não é confiando em nós. Em 1 Coríntios 1:26, vamos lá, eu gosto de passear na Bíblia, viu, irmãos? 1 Coríntios 1:26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pouco eram sábios segundo os padrões humanos.
eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que era para o mundo insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Ninguém é melhor do que ninguém. E o Senhor, Ele pega as coisas loucas do mundo para trazer aqui. As coisas loucas do mundo para estar aqui. É como eu falei, eu não conheço a história de ninguém aqui. Eu não sei o que você passou, o que você viveu, as situações que você teve na sua vida. Eu acho que nem os pais aqui conseguem ter noção da história verdadeira dos filhos, ou de tudo que os filhos viveram. A gente tem uma noção do que a gente acompanha ali, mas tem coisas que só você sabe que você passou. Às vezes você não comentou nem com a sua esposa. Às vezes você não comentou com o seu esposo. Às vezes você não relatou ao seu pai, não relatou à sua mãe, mas você viveu. Mas tenha certeza, o Senhor sabe de tudo. Ele contempla tudo. Ele tudo vê. Então, às vezes a gente até pode esconder dos nossos pais, podemos esconder das nossas esposas, ou dos esposos, ou dos amigos, mas de Deus ninguém esconde nada. E Ele pega as coisas insignificantes, que não tem significado nenhum, e transforma numa coisa com um grande significado. A vida de Davi nos mostra isso. Porque ver o rei Davi, né, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, é fácil para nós hoje. Mas e o que ele viveu? Até chegar a ser rei. Até chegar aonde ele chegou. E é assim cada um de nós. O que nós vivemos para estarmos aqui? E o que nós estamos vivendo para estarmos com ele na glória? Ainda estamos passando pelo aperfeiçoamento. Nós não somos perfeitos. Nós não somos melhores do que os que estão na rua. O que nos diferencia daqueles que ainda não aceitaram Jesus é o próprio Jesus. Eu costumo falar isso lá na Lucinda. Se nós abandonarmos Jesus, nós somos piores do que aqueles que lá fora estão. Se nós acharmos que somos alguma coisa em nós mesmos, nós vamos ser anátema, porque nós vamos negar o que Cristo nos ensinou. Nós vamos negar a sua vida na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos salvação, se nós abandonarmos Jesus. Por isso que nós temos que estar na presença dele sempre, não nos desviando nem para a esquerda nem para a direita. Nós temos que permanecer sempre na presença do Senhor. É isso que vai nos fazer ser isso aqui que ele falou, a coisa insignificante que ele tornou significante. A coisa louca que ele trouxe para confundir aqueles que se achavam sábios. Porque os doutores da lei se achavam sábios. Mas Jesus, ele desmistifica tudo. Ele simplesmente escolhe você e eu, improváveis, para se tornar provável. Ele nos escolheu lá no mundo da maneira que nós éramos pecadores, às vezes arrogante, às vezes gostávamos de humilhar as pessoas. Eu não sei a vida de ninguém aqui. Não estou dizendo que é o caso. Mas, e aí o Senhor vem e transforma. E aí as pessoas olham para você e falam, pô, você aceitou Jesus, que lindo, que maravilhoso, que bom. E a sua vida com Jesus começa a mostrar para as pessoas que você é diferente. Mas você é diferente não esbarrado em você mesmo. Você é diferente porque você tem Jesus. Você aprende a ser longâmino. Você aprende a amar os outros. Você aprende a suportar
uns aos outros. Aprende a carregar a carga do seu irmão, de mãos dadas, juntos. É com Cristo que nós aprendemos isso. Nós não temos como fazer por nós mesmos. Nós não temos condições nenhuma esbarrado em nosso entendimento, em nosso saber. Mas o Senhor nos capacita. Eu acabei de ler aqui. É o Senhor quem faz, né? Ele que transforma um improvável em provável. Ele que transforma um simples cuidador de ovelha em o rei da nação, cujo o Senhor escolheu para ser a sua nação. Ele transforma aqui, porque analisa os irmãos de Davi. Eles ainda mesmo sabendo que ele tinha sido ungido, eles o chamavam de arrogante. Davi, em momento algum, naquela situação, ele foi arrogante. Quando ele foi lutar com o gigante, ele falou: eu vou a ti em nome do Senhor. Ele colocava o Senhor sempre à sua frente. Ele colocava o Senhor sempre em primeiro lugar. Por isso que o Senhor viu em Davi o homem segundo o coração dele. Porque ele sabia que Davi o buscava. Todos, não sei se é de conhecimento de todos, eu acredito que sim. A criança até os 12 anos em Israel, ela conhece a Torá todinha, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Até os 12 anos, até hoje, nos dias de hoje, eles são obrigados a conhecer. E Davi conhecia a Torá. E ele sabia que existia um Deus. E mesmo sendo rejeitado, ele nunca foi no Facebook, vamos dizer que tinha o Facebook na época, né? E falou que estava sendo humilhado, isso, aquilo. Ele nunca foi nas redes sociais e falou, mas ele falava diretamente com Deus, aquele que pode transformar vidas, situações, ocasiões. Ele transforma tudo. E o Senhor, Ele transformou as nossas vidas para que hoje nós estivéssemos aqui. Cada um de nós temos que agradecer, ser agradecido pelo que o Senhor nos fez. Às vezes a gente quer reclamar de alguma situação, mas pensa no que o Senhor já te fez, no que o Senhor já te proporcionou, nos livramentos que Deus te deu. Nas vezes que você estava lá e você falava assim, não tem saída, e o Senhor vem e te dá escape. O Senhor te escolheu, irmão. O Senhor conta com você. O Senhor, Ele te ama, como ama a mim também. O Senhor nos escolheu mesmo com as nossas imperfeições, porque nós não somos perfeitos. Pastor Márcio sempre fala, né? Se você conhece uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai tornar ela imperfeita, porque você é imperfeito. E a gente aprendeu, ele fala isso sempre para nós lá na Lucinda. Se você conhece uma igreja perfeita, não entre nela, irmão. Você vai transformar ela numa igreja imperfeita, porque você é imperfeito. E se eu conhecer uma igreja perfeita, eu não vou entrar lá. Ele fala, eu não entrarei, porque senão ela vai, a partir do momento que eu entrar, ela vai ser imperfeita. Porque não é por nós, é pelo Senhor. É Jesus. O que muda é Ele. Simples assim. O Evangelho é simples. É nós renunciarmos a nós e colocarmos Cristo em primeiro lugar. É nós falarmos assim, Senhor, não sou eu, mas é o Senhor que faz a diferença. É o Senhor que faz a diferença na minha vida para mim ser um melhor pai. É o Senhor que faz a diferença na minha vida para ser um melhor filho. É o Senhor que faz a diferença na minha vida para ser um melhor marido. É o Senhor que faz a diferença na minha vida para ser uma ótima esposa. É o Senhor que faz a diferença para mim ser um bom vizinho com o meu vizinho. Porque os seus vizinhos, ele pode não ouvir aqui a palavra, mas ele vê a palavra em você. E através da sua vida, a sua conduta de vida, o seu vizinho vai aceitar Jesus e vai estar com o nome escrito no livro da vida como o seu está. Porque o Senhor também morreu por ele, basta que ele aceite.
basta que ele se entregue ao Senhor. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele conta comigo e com você, para que o mundo o conheça. O mundo ouviu falar de Jesus, mas o mundo pode ver Jesus na sua vida. Você é uma carta escrita de Deus. Você é um improvável que se tornou provável. A sua família lembra de você quando você... Vou falar do Aguinaldo. A minha família lembra do Aguinaldo quando era vida torta. Eles lembram. Aí eles veem o Aguinaldo sendo diferente. Eles falam assim, realmente Jesus existe. Esse cara não tinha condições. E hoje ele está aqui falando de Jesus. É isso que o Senhor fez com Davi. Davi, ele tinha uma história de rejeição, uma história que, aos olhos hoje dos jovens, né, ele seria um jovem revoltado, né, se fosse nos dias de hoje. Ah, meu pai não gosta de mim, meus irmãos me rejeitam. Ele não, ele foi aos pés do Senhor. Ele não ficou murmurando. E é isso que essa lição nos traz. Não murmure, vá aos pés do Senhor. Fale com Ele, se declare a Ele. E Ele vai estender a mão e falar, vinde, eu estou aqui de braços abertos para você. Eu sempre quis esse relacionamento com você. Eu sempre quis essa intimidade com você. Intimidade com Deus, quem busca somos nós. Não depende do conjunto de louvor. Não depende do pastor. Não depende da igreja. Depende de cada um de nós. Cada um de nós é que buscamos esse relacionamento com Deus. Estarmos na presença dele, como Davi estava. E aí ele muda a história de Davi, provando para nós. Porque a história de Davi é contada até os dias de hoje para nos dar exemplo. Poxa, eu me acho rejeitado. Eu acho que o ministério não vê os meus talentos. Eu acho isso. Não murmure. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu estou à disposição. E quando o Senhor precisar, como ele precisou de Davi, ele vai usar você. Ele precisou que Davi mostrasse para todo o arraial de Israel e para os filisteus que existia Deus em Israel. E ele entregou o gigante na mão de Davi. Se você olhar aos olhos humanos, vamos falar a verdade, teria condições? Um cara gigante, forte, guerreiro, aí vem um outro sem condições, sem preparo nenhum. De verdade, aos olhos humanos, sem condições, irmãos. Eu pratiquei luta um bom tempo da minha vida, e eu falava isso aí. Às vezes, até no mundo esportivo, a gente falava, né? É Davi contra Golias, né? E geralmente Golias ali ganhava, né? Mas qual é a diferença? É a presença do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que deu forças a Davi e dá forças a cada um de nós, para que nós sejamos aquele improvável que vai transformar Biritiba Mirim, vai transformar Mogi das Cruzes, e o Brasil vai ser para Cristo. A nossa igreja não tem esse nome à toa. Para que o Brasil seja para Cristo, eu tenho que ser uma pessoa melhor, e cada um de vocês também. E confiar no Senhor, sabendo que Jesus, através das nossas vidas, Ele vai transformar o Brasil para Cristo. Que as palmas louvem ao Senhor. Amém. Glória a Deus, recebam essa palavra abençoada. Muito obrigado, presbítero Aguinaldo. Agradeço também a todos os varões, os irmãos que vieram hoje nesse culto dirigido pelo Masbrac, os irmãos que ensaiaram aí, que vieram, né? Nós já estamos aí desde antes do aniversário aí do Masbrac, pelejando aí, né? Nos ensaios, correu tudo bem, graças a Deus. Tem sido uma bênção, vocês têm sido bênção para nós aqui também. Muito bom, muito bom. Improváveis que vão se tornando aí, né?
servos do Senhor vão se tornando aí homens abençoados, mulheres abençoadas na casa do Senhor. Que nós possamos continuar caminhando e servindo a Deus. Vamos colocar de pé, vamos estar orando, né? Temos ali também um pedido de oração. Vamos fazer uma oração. Amém? Glória a Deus. Pedido de oração pela Grácia, Melissa, pastor Márcio. A gente tem orado pela vida do servo do Senhor também ali. O Laércio, o seu José ali, que também não está bem. Dora, neta. Ixi, agora eu não estou enxergando aqui direito. Tá. Câncer. José de Salete, Lucas, Elisa, Vanessa, Fábio. Vamos estar orando por esses pedidos colocados aqui, amém? Estendam suas mãos para cá. Senhor Deus, Pai amado e querido, nós apresentamos nesta noite, ó Pai querido, cada um dos teus servos, ó Pai, querido, que foram colocados aqui nesse pedido de oração, Pai, por cada um aqui presente, Senhor Deus, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor. Vai de encontro a cada situação, Pai amado, vai de encontro ali à saúde, Pai, a necessidade de cada um, Pai amado, que o Senhor possa derramar o teu bálsamo sobre a vida deles ali, ó Pai. Colocamos nas mãos, Senhor, essas enfermidades, Pai, caiam por terra, Senhor, porque o Senhor pode fazer na vida deles, ó Pai. Nós cremos em Ti, Senhor. Haja, Senhor, sobre cada vida, em nome de Jesus, Pai. Nós apresentamos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Gostaria de estar passando para o pastor Eduardo, amém? Glória a Deus, amém? Pode tomar o seu lugar. Deus abençoe o Masbraque, né? Que tem feito esses cultos aí para a glória de Deus. Também aos nossos irmãos ali da Lucinda, o presbítero Aguinaldo, a irmã Kátia, Felipe, que tem, já são irmãos nossos aí de tempos, né? E hoje pôde estar aqui com a gente. Que Deus prepare aí para a Kátia também estar ministrando uma hora aqui também, contando testemunho, né? Que Deus fez, está fazendo e continua fazendo na vida dela. E aos amados que não participaram da ceia, fica um pouquinho depois do culto, amém? Quem não conseguiu tomar a ceia domingo por alguma eventual trabalho ou enfermidade, fica aqui para a gente ministrar para os irmãos, tá bom? Aí tá os avisos aqui para a gente encerrar, irmãos. Amanhã, sexta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos a tarde da bênção, que os irmãos possam convidar. A irmã Dalva, hoje ela levou o irmão João lá para o Hospital do Servidor. Eles estavam saindo de lá, acho que às 17h30, às 18h, e acho que não deu tempo de chegar, mas ela pede para avisar todos os irmãos, né, para nós também evangelizarmos e chamarmos as pessoas que possam estar vindo no culto à tarde, aqueles que estão, né, de alguma forma, possam estar vindo às 3 horas da tarde, tá bom? Amanhã à noite também tem a reunião dos irmãos, né, da Umasbraque, as irmãs, né, estão aí quinzenal, né, as irmãs acho que é no próximo. E sábado nós temos o encontro ali da Jubrac, da Dobrac. Nesse sábado a Dobrac tem um convite, né, para ir lá no Alto Guanás. A Dobrac do Alto está fazendo aniversário, eles vão estar indo lá, mas também estão empenhados aí na missão, né, do nosso DIG, que vai ser lá na igreja, né, o BPC Lucinda, no dia 22, né, no próximo, sem ser nesse sábado, no outro, nós temos o DIG lá já, que é o último, né, que toda a igreja, os que puderem participar, o pastor Roger veio estar circulando as igrejas avisando, né, que não é um evento só para os jovens e adolescentes, mas todos aqueles que podem participar, podem estar indo lá no dia 22, amém? Tem mais algum aviso? As agendas. Agenda para sentar, e quem pediu pode estar acertando até no dia 20 agora, tá bom? Os irmãos que pediram agenda. Quem ainda não pediu, ainda tem uma remessa lá de agenda na editora Vermelha, né? O pessoal que ainda quer pedir, ainda sobrou vermelha lá. As vermelhas também estão muito bonitas, né? Mais algum aviso? Amém? Vamos encerrar, então se coloque em pé. Domingo nosso culto começa mais cedo, às 18h30. Domingo a gente vai estar, né, com o culto de oferta missionária, o terceiro domingo já, né? E que nós possamos
estar adorando ao Senhor. Domingo de manhã tem reunião de obreiro regional, que vai ser transferida para a igreja da Vila Paulista. Então, os irmãos que vão, as irmãs do café, o pessoal, os obreiros que puderem estar indo, não vai ser em Brás Cubas, devido à agenda lá, vai ser na Vila Paulista, a igreja do batismo, né? Os irmãos conhecem, amém? Vamos estender nossas mãos aos céus, receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Dá um abraço, seu irmão, na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.